O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria e a grata satisfação de continuar a conversa fraterna, esclarecedora e amigável com um médium, trabalhador, dedicado à causa do bem, João Berbel. João Berbel, seja bem-vindo ao nosso programa Visão Espírita. Para nós, mais uma vez, é um prazer muito grande participar desse programa maravilhoso, né, que visa esclarecer as pessoas, né, principalmente num assunto tão importante, o que é cirurgia espiritual, né, e a convivência da gente, a gente tenta passar alguma coisa que possa servir de aproveito para o pessoal. No programa Visão Espírita anterior, você estava nos explicando a questão de uma cirurgia feita na região do estômago, onde o médico, depois que o paciente retorna da cirurgia espiritual, identifica, inclusive, os pontos e consegue perceber esta cirurgia. Por favor, João, continue nos esclarecendo sobre esta narrativa que você esclarecia o nosso telespectador. Então, para memorizar mais o pessoal que está nos acompanhando, a pergunta que nós estava respondendo era sobre, né, o corpo espiritual, a atuação da cirurgia do corpo espiritual. Então, o que acontece? A pessoa que cometeu um delito, uma falta, e partiu para o plano espiritual com a mancha naquele abdômen, naquele corpo espiritual, daquele ato covarde, se pode dizer, com aquelas pessoas, né, que realizou ali e leva para o plano espiritual essa dívida. No reencarnar traz aquela úlcera, né, aquela marca ali, que ela vai aparecer durante um tempo, que ele fazendo exame não dá nada, lá na frente aparece um tumor, e muitas das vezes aquele câncer está ali. O que acontece? Ele procura uma casa espírita, ele procura ali um médico curador, porque a mediunidade não é tributo da doutrina espírita, a mediunidade está em todo lugar, está no meio dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos, no meio espírita, está em todo lugar, a mediunidade não é tributo da doutrina espírita, né? Então, o que ocorre? Aquela pessoa passa por aquilo ali tudo, né? Que esse exame ele vai aparecer que é tumor lá na frente, e aí o que acontece? Na hora que tem a notícia que tem um câncer, aí ele desespera, ele vai procurar uma religião qualquer para poder curar aquela enfermidade que está nele ali, procura um médico, cura o médico, vai fazer cirurgia ali, e nós temos testemunho aí, muitos testemunhos que nós temos aí, que pessoas fez cirurgia, na cirurgia apareceu ali, até os pontos daquela cirurgia espiritual, às vezes assustando até os próprios médicos. O que acontece? A pessoa vai no centro, no lugar, passa por aquela intercessão espiritual, recebe aquela cura. Olha, o primeiro mês ele está lembrando, segundo mês ele está lembrando, terceiro mês ele está lembrando. Conforme o tempo vai passando, ele vai esquecendo daquilo ali tudo. E o que vai acontecer? Né? Vai voltar, por exemplo, ele vai lá, fez a cirurgia, melhorou. Não fez a reforma moral, não fez a reforma íntima, a doença vai voltar outra vez. E às vezes vai voltar ainda muito mais agressiva, né? Como, por exemplo, lembra de Jesus quando ele curou aqueles 10 leprosos? Né? Apareceu 10 leprosos para Jesus, perguntaram para Jesus, o senhor pode nos limpar, o senhor pode nos curar? E Jesus disse, sim, eu posso. Curou os 10. E disse aqueles 10, vai até a cidade, apresenta as autoridades lá, que eram os sacerdotes na época, apresenta eles e mostra que vocês estão curados, né? Mas um daqueles voltou para trás para agradecer Jesus, dizendo, Senhor, eu me curei, o que eu devo fazer para ser digno da minha cura? E Jesus disse, vá e não peques mais, vá e anuncie aos seus irmãos, que Deus tocou em você, em seu coração, e que você foi curado. Aí Jesus chamou os discípulos e disse, daqueles 10, apenas esse se curou. Agora eu te pergunto, por que Jesus mandou que eles fossem à cidade, apresentassem as autoridades, né? Que eles estavam curados, e de repente Jesus fala que eles não estavam curados. Eles tinham curado o corpo físico, não tinham curado o corpo espiritual. Naturalmente, que a doença ia manifestar. Então, na medida, eu sempre brinco com as pessoas, eu me curei, eu estou bem. Olha para isso, vai e não peques mais, para não pagar o pecado em dobro. A gente brinca com as pessoas, mas isso acontece demais, né? Tem também, dentro desse assunto também, que eu quero abordar,
essas doenças fantasma. Às vezes, nós que somos espíritas, sabemos, quando a gente desencarna, quando a gente morre, vamos dizer o termo morrer, porque é a linguagem popular de todo mundo, nós espíritos conhecemos como desencarnar. Então, quando nós morremos, que nós estamos ali em cima da mesa, naquele momento que nós morremos, às vezes não fomos uma pessoa muito simpática, às vezes nós colocamos alguma intriga dali para ali, as pessoas não gostavam da gente, e às vezes as pessoas não sendo simpáticas ali, não vai ter uma oração com intensidade tão grande, para abrir o plano espiritual, para que aquela pessoa entre no plano espiritual. O que acontecia? Antigamente, os católicos diziam que ficava vagando ao léu, né? A pessoa está vagando ao léu, não conseguiu entrar nos céus, no paraíso. Nós sabemos que quando não tem... fica difícil a pessoa penetrar no plano espiritual, né? Então, o que acontece? Às vezes aquela pessoa, João, morreu ali com um ataque cardíaco, um infarto no miocárdio, arrebentou o coração por fora e por dentro, tá? E ele tá ali, foi velado, mas não conseguiu desprender do corpo. E você vê, quando a gente morre, o corpo vai esfriando. E se você ficar preso no corpo, você vai sentindo aquela friagem do corpo, tá entendendo? Você não consegue libertar daquela friagem. Você sente aquela friagem vai te acompanhando, né? E você, na medida que você deixa o corpo, consegue libertar do corpo, o espírito carrega aquele gelo, aquele frio ali. E o que acontece? Já viu quando você chega perto de uma pessoa? Você nunca viu aquela pessoa, mas você disse para você mesmo, eu conheço a pessoa, não sei de onde. E você parece que conhece mesmo, parece que é tão familiar da gente, mas a gente não lembra porque a gente não teve contato com aquela pessoa. Então, nós chamamos aqui no IMA de ligações magnéticas, energia simpática uma da outra. Então, quando este espírito, tá, encontra uma energia dessa, é a mesma coisa dele encontrar ali uma fogueirinha, tá? Uma fogueira, para ele encontrar naquela fogueira, para ele aquecer. Encostando naquela fogueira, o que acontece? Automaticamente, sem que o espírito tenha um conhecimento, sem que ele perceba, através da glândula pineal, ele consegue ligar com aquele corpo ali. E ligando aquelas energias com aquele corpo, aquela pessoa, né, que tá ali, vai sentir aquele médium, aquela pessoa vai sentir aquela dor no coração. Bicho, eu tô tendo infarto. Ele vai correndo, faz os exames e não dá nada, né? Mais uma vez, são chamadas que as doenças fantasma. Não dá nada. Eu já tive, por aqui, um punhado de situação dessa, né? E o que acontece? Aproximar dessa pessoa, nós temos aqui um trabalho que nós fazemos na quinta-feira, nós chamamos de trabalho de obsessão, mas é um tipo, através da respiração, nós chamamos de incorporações induzidas, tá? Onde você está pensando naquela doença, naquele problema seu, e você leva o problema naquilo, então você, fazendo aquela respiração, subindo o pH do sangue, vai gerar o quê através da respiração? Energias magnéticas. E o espírito movimenta através do quê? De energias magnéticas, né? Então, o que acontece? Ele é atraído por aquelas ondas magnéticas de calor, que gera aquele calor, que está gerando, que está aquecendo aquele espírito que está com frio, que está provocando aquela dor no peito daquela pessoa, faz aquela respiração, aquela incorporação induzida, aquele espírito afasta, você consegue encaminhar, abrir o plano espiritual e colocar aquele espírito lá dentro, tá? Então, isso aí é coisas que acontecem constantemente. Às vezes, quantas cirurgias que já foram feitas aí, eu tenho testemunho de médico, amigo meu, que eles abriram as pessoas e não encontraram nada, certo? Era doenças, praticamente essas doenças fantasma, provocadas aqui pelo espírito, né? Pela a afinidade que a gente tem, um espírito para com o outro, e a gente encontra situações aí onde a maior parte das doenças, né, que as pessoas vão no médico direto e não conseguem encontrar nada. E a gente aqui, rapidinho, tira essa enfermidade. Sabe, João, nós temos relatos de muitas pessoas que se beneficiaram, curaram, e outros que foram em busca da cura e não conseguiram, né? Não obtiveram a cura. O que pode se falar para estes, para que os que curaram fica a felicidade, a orientação de mudança moral, de mudança de comportamento, para que isto não aconteça novamente?
E aqueles que vão em busca com fé também? Aliás, é uma outra pergunta que eu quero te fazer depois. Como é que fica com aqueles que vão e parece que recebem a mesma ajuda, a mesma atenção, o médium é o mesmo, o cuidado é o mesmo, o local é o mesmo, o trabalho é o mesmo, as casas, tá tudo igual, não tem. A gente vê aí, é tudo igual. Todo mundo é tratado igual, por ordem de chefe. É muito bonito o seu trabalho aí, muito sério, muito organizado, muito bem estruturado. Meus parabéns. Então, a pergunta que a gente faz, o que dá para falar para esses que vão e não conseguem, às vezes, o que buscam? O que você fala para eles, João? Isso aí é o seguinte, as pessoas chegam aqui, ó, fulano tá se curou, sabe que eu vou me curar? Então, aí nós imaginamos, ele teve a oportunidade de curar, eu não tenho. Por que que eu não tenho? Será que eu não tenho merecimento? Eu te pergunto para você, será que Deus não vai dar o merecimento para aquela pessoa? Que pai é esse que ama uma pessoa mais do que a outra, dá o merecimento para um, para no outro, sabendo que nós aqui, neste mundo de plano de prova e expiação, somos todos iguais, somos todos doentes, somos todos enfermos. Então, eu vos digo, não é que ele não tem, todo mundo tem o merecimento, todos nós, o pai dá a chance para nós igual. Acontece o seguinte, veja o que acontece, a pessoa às vezes não exercita aquela fé, e muitas das vezes tem fé, e às vezes chega uma pessoa para mim e fala assim, não tenho fé não, João, eu vim aqui me curar, você vai curar sim. E às vezes é porque a fé é uma coisa que tem dentro da gente, que a gente não sabe. Você quer ver, que eu te falo para você, André, o que é difícil curar o espírita. O espírita dá trabalho em todo lugar. Não, eu te falar para você, quando morre o espírita, que chega lá no plano espiritual, o doutor Alonso dá um trabalho para eles, ninguém quer atender, porque já chega lá, já quer saber mais do que os mentores que estão lá, a receber eles. Então, esse negócio de achar que nós somos conhecedores de tudo, que sabemos tudo, está errado. Isso inibe. Mas se a pessoa, dentro da sua humildade, deita em cima daquela maca e dizer para ele mesmo, com força, eu estou curado. Eu estou curado. Com certeza que vai ser curado de dentro. Como eu estava te falando, né? Às vezes aquelas pessoas que vêm lá daqueles matutos, que vêm lá das Minas Gerais, das Minas Gerais, que mora naquelas fazendas, coitado, não teve oportunidade de ter um conhecimento nenhum de doutrina espírita, de religião, às vezes de nada. E chega com aquela dúvida, às vezes chega tão coitado que às vezes chega a dormir dentro do carro, na porta da instituição, para passar por um tratamento espiritual. Esse cura. Porque muitas das vezes a fé que eu te falei para você, para começar, a fé não é um produto que você vai lá na farmácia e compra. Ou você vai no supermercado e você compra. A fé é aquilo que nós carregamos conosco, é a nossa vontade, o nosso desejo. Quando nós deixamos a nossa vontade, o nosso desejo ser mais forte do que nós, com certeza nós recebemos a intercessão do plano espiritual. E a cura, às vezes, ela pode ser por vias mediúnica ou sem a vias mediúnica. Agora você pergunta, João, como é que pode isso? Pode. Quantas pessoas saíram da sua cidade, foi lá para Aparecida do Norte, fazendo a promessa, e se você ver lá o tanto de bengala, cadeiras de rodas, ficaram lá, testemunho que as pessoas se curaram através da fé diante de uma imagem. Então, a cura espiritual, ela se manifesta tanto de forma, por isso que eu estou falando para você, a mediunidade não é atributo da doutrina espírita, está dentro dos evangelhos, está dentro dos católicos. Quantas pessoas curou dentro da igreja evangélica? Com os pastores, quantas pessoas, o Padre Donizete, em Tambaú, quantas curas o Padre Donizete fez? Então, gente, são coisas que a gente tem que olhar com carinho. Às vezes, a nossa ignorância é que não deixa a gente curar. Por quê? Quantas vezes que vem pessoas conversar comigo, né? A gente tem, às vezes, informação para passar. Eles, porque se diz altos conhecedores, às vezes não vão obter as informações que a gente tem que passar. Que essa vivência, viver na experiência de você ver ali, encontrar essas pessoas todas e ver essas pessoas todas do jeito que elas são, como que a gente tem que fazer, certo? O processo da cura, muitas das vezes o processo da cura está dentro de nós. Então nós acreditamos tanto, os espíritas, que nós temos uma ficha kármica e que nós não vamos ficar livres daquela ficha kármica.
Eles acreditam que nós viemos nessa terra para sofrer. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos para aprender e ser feliz. Aproveitar essa viagem no corpo da carne e aprender tudo que nós podemos, aproveitar dessa beleza que é o nosso planeta, né? Quando todos dizem que o nosso planeta é um planeta atrasado, né? No meio espírito a gente tem muita informação disso, não é verdade? Que a Terra é um planeta atrasado, tem planetas superiores à Terra. Não é porque a Terra tem um plano de prova de expiação que é um planeta atrasado, não. As espíritos de esfera superior, portanto, que o nosso Jesus, ele é comandante do sistema inteiro solar. Ele arquitetou essa terra, conhecimento muito grande. E ao lado deles, quantos espíritos iluminados não tem, que não tem nos outros planetas lá, que estão aqui na esfera superior da Terra? Não é porque eles chamaram nós aqui para nós aprendermos, né, com essa filosofia que a Terra nos dá, porque ela é a escola da alma, ela é a universidade da alma. E muitas das vezes perdemos nesse caminho, acreditamos que somos o dono da verdade, o dono da razão, e cada vez que nós achamos que conhecemos, muito menos nós conhecemos. Então, esse processo todo de achar que somos o dono da verdade absoluta é que muitas das vezes impede da gente ser curado. Aquelas pessoas que entram com aquela simplicidade, que ouvem o que a gente fala, o que a gente passa, eles vão se curar, né? Então, a gente tem aí cada caso, vou passar para vocês aqui. É impressionante, tem pessoas que chegam aqui para mim assim, não conversar comigo, eu tentando mostrar para eles que foram um punhado de lugar de centro de cura, para tudo quanto é lado lá, e chegou aqui com o doutor Alonso, tiveram a graça de se curar, né? Por quê? Porque a gente visa para as pessoas, né? Que nós temos que aprender, às vezes, como eu disse no programa passado, a gente quer procurar aquilo que está lá em cima, e às vezes o melhor é aquilo que está lá embaixo. Você vê bem, por exemplo, a escravatura brasileira. Olha que escola que foi a escravatura brasileira para o espírito de luz. Nós tivemos lá pai João, pai Joaquim, um punhado de pais que se coloca o nome de pais aí, de espíritos iluminados, né? Que desenharam um trabalho bonito na Terra, não tem encarnação, mas não conseguiram se evoluir a um determinado ponto de ser considerado como santo. Eu tenho um livro mesmo que eu escrevi, se eu não me engano, a história de Ribeirão Preto, uma pessoa de Ribeirão Preto, o próximo de Ribeirão Preto aí, que tinha conhecido que era quase um santo, né? Mas na hora que chegou no plano espiritual, começou a ter a notícia das pessoas rezando, pedindo para ele, aquilo foi machucando ele demais por dentro, que o lugar que ele estava ele não encontrava, tá em paz com aquilo, de tantas pessoas pedir para ele, e ele não tinha um conhecimento exato para aquilo. Ele teve que voltar no meio dos escravos, reencarnar como escravo, para aprender. Então, se nós pegarmos aí essas pessoas mais simples, nós vamos encontrar um aprendizado tão grande com esse pessoal, que às vezes a gente está tão preocupado de ouvir o fulano de tal, esquece que muitas das vezes, perto da gente, tem ali uma pessoa com uma evolução tão grande que é simples. É aquela máxima, né? Esse povo me tem no lábio, mas não me tem no coração, né? Mais ou menos isso aí. João, um outro assunto que o nosso tempo caminha, eu quero conversar com você, e o momento pede isso. O que você pode nos falar sobre essa situação, essa experiência que estamos vivendo da Covid-19, que está mexendo com todo o país, mexendo com todo mundo, mexendo com a vida de todo mundo, né? Como é que você vê, que orientação, que considerações você pode fazer a respeito disso? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Foram te procurar para você poder ajudar a curar a Covid? Foram te procurar também para isso, com essa necessidade? Como é que é isso? Veja bem, primeira coisa, o que nós vimos na Terra? O homem se preocupando tanto com fazer avião de guerra, construir bombas, míssil, gastando fortunas e fortunas isso aí, né? Dispondo de quantidades enormes de dinheiro para construir máquina para matar os outros, não é verdade? E a gente vê aí, né, que estava desenhando já a Terceira Guerra Mundial. Estava desenhado. Não tinha jeito de escapar mais. Não tinha como escapar mais. E você via ali, acima de tudo, o processo da religião.
às vezes falando mais alto no coração dos homens, né? Então você via ali que estava desenhando essa guerra. Mas graças a Deus que os anjos dos céus, né? Aqueles que estão nas espíritos, esfera superior da terra, que olha com carinho, com amor para a terra, não vou deixar o homem fazer isso não. Eu vou mandar uma doencinha para eles, que vai começar primeiro, não matar o soldado raso, matar os generais, os coronéis, né? Então veio esse coronavírus, que está aí desafiando a medicina, desafiando todo mundo, né? Mas é apenas Deus puxando a nossa orelha. Ô, meu irmão, você precisa de melhorar. Já imaginou se deixasse acontecer com a Terra já superpopulada igual ela está? Essa terceira guerra mundial, com essas bombas de destruição em massa, né? Essas bombas nucleares, essas bombas aí venenosas, esses gases químicos, essas coisas aí, nós ia envenenar essa terra, que nós ia demorar muitos e muitos anos para poder melhorar a nossa terra. Então nós íamos voltar para trás. Nós ia voltar quase que no princípio do começo, tudo atrás. Mas como tudo vai se evoluindo, e muitas das vezes, espiritualmente, moralmente, o homem não consegue acompanhar essa evolução, vê esse puxão de orelha. O que acontece? Vamos dar um jeitinho nesse povo. Quantas pessoas que já morreu no mundo todo? E se tivesse uma guerra, quantas pessoas que morreram? Então vai estar mais ou menos focado no mesmo tanto que tivesse a guerra de morte, e mesmo tanto que não tivesse a guerra, coronavírus. Você vê que primeiro, está pegando só as pessoas mais importantes, né? Agora que está começando a chegar no soldado raso, vai chegar, sim, vai chegar, mas graças a Deus que há muitas orações, muitas coisas vêm lutando contra isso aí, os centros espíritos orando, o plano espiritual principalmente, a gente tem notícia que estão preparadíssimos para isso aí, né? E graças a eles que não aconteceu uma guerra, destruição em massa, igual estava desenhada para acontecer. Mas aconteceu dessa forma. E dessa forma foi aquele puxãozinho de orelha nas pessoas, para que as pessoas melhorassem, né? Você vê bem, eu vi aqui no IMA 300 voluntários. Eu vi entrar naquela porta do IMA ali, se chegasse ali um pobre, um preto, o braço ficava duro para cumprimentar. Para chegar perto daquela pessoa, eu quase não conseguia, porque o braço ficava duro. Mas quando entrava um doutor, que era uma pessoa que tinha um pouco de tico-tico no bolso, o braço ficava mole, já trazia as pessoas, né? Hoje, eles querem se abraçar, não pode, né? Então, a gente veja aí essas diferenças sociais que estavam acontecendo, que já era para ter extinta da Terra. Racismo, essas coisas tudo, não era para existir mais, era para ter acabado isso aí. O homem tinha que tirar da cabeça dele que é a palavra guerra. O dinheiro que se gasta com esse arsenal de guerra aí poderia matar a fome do mundo por muito e muito tempo, certo? Agora, eles vão pensar diferente, certo? Porque essa epidemia não vai passando rápido, 1 mês, 2 meses, você pensa, não, isso vai demorar, vai ser um puxão de orelha. E os espíritos falam para mim, se o homem não melhorar, vai vir outras piores. Porque está chegado o tempo. O tempo chegou, e quem quis melhorar? Nós vimos crianças que estão nascendo hoje, super evoluída. Você dá um aparelho celular para uma criança de 3, 4 anos, ela brinca com aquilo lá, coisa que eu praticamente não sei mexer naquilo, né? Então a gente vê aí. Agora, a outra pergunta foi sobre se a gente já atendemos vários irmãos com coronavírus, já curei muita gente, muita mesmo. Nós temos o nosso remedinho, temos nosso tratamento, que as pessoas que procuram aqui. Portanto, a preocupação nossa foi grande em ajudar esse povo que nós criamos. O Hospital da Caridade, Dr. Ismael Alonso, aqui em Franca, para atender o coronavírus. A nossa intenção é combater também essa doença. É ajudar os irmãos que estão com essa doença. Então, nós temos aqui a nossa forma homeopática, a fitoterapia aqui, está aqui para ajudar os nossos irmãos. E vamos trabalhar, fazer o melhor possível que nós temos para poder ajudar. Foram tantos já que a gente curou aqui, que estava numa situação muito complicada, e procurou a gente aqui, a gente conseguiu curar, trazer melhoras para essas pessoas. João, nós estamos chegando ao término do programa Visão Espírita. O tempo passa, hein? O tempo passa, você é fantástico, você tem
um conteúdo, uma conversa muito agradável, você é esclarecedor, você traz muito otimismo para todos. Nesses minutos finais que nós estamos para encerrar, eu vou te pedir que nos deixe uma mensagem final ao nosso amigo telespectador nesse programa, que eu tenho certeza que em breve vamos conversar de novo. Você tem muito para oferecer. A colaboração de cada um está dentro da consciência de cada um. Uma prece, oração, é a melhor forma de se ajudar. Vamos unir em oração por a nossa casa, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Vamos unir em oração em torno de todos os necessitados. Eu costumo dizer assim: Jesus, meu divino mestre, nunca se afaste de mim, nem na vida e nem na morte. Se possível for, Senhor, caminha do meu lado e me abrace forte, para que o fogo do teu amor queima da minha alma todas as minhas imperfeições, todas aquelas virtudes que não sejam agradáveis aos vossos olhos, para que as minhas mãos sirvam apenas para erguer o que estão caído, curar os doentes e dar o pão a quem tem fome. Que a minha voz sirva apenas, Senhor, para os pobres passar o teu evangelho, e que eu possa santificar a ti na terra perante os homens e glorificando a ti perante a humanidade, porque tu és o único caminho que nos eleva até Deus, e Deus é o parâmetro final de cada um de nós, porque Deus é a causa primária de todas as causas, porque Deus é a inteligência maior de todas as inteligências, porque Deus é o ser supremo do universo. Daí nós dobramos as nossas pernas para cravar os nossos joelhos ao chão, com os nossos braços abertos, debaixo de lágrima e oração, olhando para este céu azul sem dimensão, agradecendo a ti, meu Deus, por ter escolhido este anjo bendito, chamado de Cristo, que se tornou verbo e vestiu a roupagem da carne e veio sobre nós. Codificou o amor e trouxe ao mundo a boa nova, e nos amou distintamente até dar seu sangue alvejado numa cruz, para nos mostrar que este amor é uma hóstia imaculada, é uma hóstia sem mancha, e que quando ofertada no altar dos nossos corações, rende-se um aroma de perfume tão grande. E este perfume, ele é agradável ao facto de Deus, porque coloca na dependência dele todas as criaturas que amam. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. Nosso muito obrigado, João Berbel. Uma mensagem emocionante, muito marcante. Estamos chegando ao término desse programa Visão Espírita, desejando a todos muita serenidade, muito equilíbrio, muita fé, muita perseverança, que tudo passa. Fiquem em paz. Mais uma vez, João, nosso muito obrigado pelo carinho. Deus te abençoe e que você continue essa obra maravilhosa. Até o próximo programa Visão Espírita. Nós que agradecemos. Muito obrigado.